Boa tarde a todos. Vamos iniciar agora a nossa aula de História, dando sequência ao capítulo do segundo bimestre da apostila, o primeiro capítulo. Então, prestem bastante atenção em tudo que a gente já viveu, na apostila e a continuidade dela. Na página 7, nós vamos relembrar, nós já conversamos um pouquinho sobre isso na apostila 1, mas agora na apostila 2 nós vamos relembrar a primeira maior riqueza do nosso Brasil, que foi o pau-brasil, essa árvore frondosa que vocês estão vendo aí, e que muito encheu os olhos dos europeus, né? Então, prestem bastante atenção sobre a história do pau-brasil e abaixo vocês vão responder as perguntas observando esse mapa antigo. E vocês podem perceber que nesse mapa antigo nós temos aí indígenas trabalhando, estão próximo ao mar. Prestem bastante atenção e respondam as perguntas aí a seguir. Na página 8, vocês vão entender um pouquinho que desde 1500 a 1549, quando tem toda aquela ideia central de os portugueses se estabilizarem no Brasil, vocês vão ver aí a nossa cidade fundada, que é Salvador. Vocês vão entender o que eles fazem, como eles objetivam formar esse local hoje. Essa vista que vocês estão vendo aí, um local histórico de Salvador, muito visitado. Por quê? Por conta de toda essa história que os portugueses resolveram fazer nesse local. E logo abaixo vocês vão ler um pouquinho sobre essas travessias, ou seja, essa chegada aí. Vamos ficar aqui, mas quem que nós vamos colocar para nos ajudar? Como que nós vamos fazer para a gente conseguir fazer com que essa terra nos dê lucros, né? Que a visão dos europeus essa era a visão dos europeus. Então prestem bastante atenção, leiam essa página com bastante atenção e aí nós vamos para a próxima página. Na página 9, vocês vão fazer uma atividade utilizando os códigos aí numéricos, né? Cada número tem uma letrinha e vocês vão descobrir, usando os números correspondentes às letras, alguns nomes de alguns povos africanos que foram trazidos para o Brasil e que compuseram a nossa história naquele momento aí da colonização brasileira. E abaixo vocês vão ler um pouquinho sobre essa grandiosidade que é a África. Nós já conversamos isso na aula presencial. Vocês sabem que a África ela é muito grandiosa em diversidade de povos, de jeitos, de cultura. Então vocês vão ler um pouquinho nesse pequeno texto abaixo. Depois de concluída a nossa aula de história, descansem um pouquinho, parem um pouquinho, mas só um pouquinho, tá? Não é muito não, nem vão para a TV. Esperem um pouquinho. Retomem que nós vamos agora dar continuidade à nossa aula de geografia, onde nós começamos a estudar um pouquinho relevo, né, as nossas planícies, a depressão. Nós começamos isso na aula passada e agora nós vamos dar continuidade. Na página 6, vocês vão começar a entender um pouquinho sobre as formas de relevo. Então, relevo tem várias formas e vocês vão ver aí 4 imagens muito bonitas, por sinal, e vocês vão conseguir entender um pouquinho como elas funcionam. Desde uma montanha, cordilheiras, as serras, vocês vão entender que forma de relevo são essas. Dentro dos planaltos, que é outra forma de relevo, vocês também vão interpretar um pouquinho isso. É leitura de imagem e a leitura do texto. Prestem atenção o que cada parágrafo traz de novo pra gente. Na página 7, a gente vai dar continuidade a uma outra forma de relevo. Então, nós vimos na página anterior a montanha e o planalto, que é uma forma de relevo, e uma outra que é a planície. São as planícies que nós temos. E aí, se destaca no nosso país as planícies litorâneas, que temos muitas, né? Que pertinho de nós temos as planícies litorâneas também, que ficam aí no nosso litoral. Leiam com atenção. E depois vocês vão entrar no Saiba Mais, que vai explicar para vocês o que são sedimentos para a geografia. Então, a geografia explica um pouco esse relevo dentro
da história que passa também por algumas transformações. O relevo ele não fica eterno do mesmo jeito. Com o passar do tempo, chuvas, ventos, né? Vários fenômenos da natureza fazem com que esse relevo passe por transformações, ok? E na página 5, nós vamos ver aí um relevo também, embora, nossa professora, depressão também é relevo? Sim, depressão é uma porção de relevo também, que a gente tem na nossa natureza, nós temos várias depressões no Brasil e também compõe. Então, logo abaixo, depois que vocês leram essas 3 páginas interpretativas sobre o relevo, as suas divisões lá, né? Que nós temos as montanhas, o planalto, a planície, a depressão, tudo isso é forma de relevo. Vocês vão responder as perguntas 1, 2, 3, 4 e 5 que nós temos aqui. A 5 é para você tornar a frase aqui do exercício 4, que era negativa, em afirmativa, tornando ela verdadeira. Se apoiem nos textos, nos conteúdos que vocês leram. Se preciso, releem para vocês saberem, tá bom? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado das aulas de hoje. Façam as atividades com bastante atenção, caprichem na escrita, nos sinais de pontuação e depois vocês postem lá no Classroom, tá bom? Um beijo para vocês. Muitas saudades de vocês.